O soco veio sem aviso, sem protocolo, sem testemunhas. O almirante Hayes não hesitou, não anunciou sua intenção, não lhe deu chance de explicar. Seu punho se conectou com o queixo dela no silêncio estéril da sala de briefing de comando. O som agudo e definitivo como um martelo de juiz, encerrando um caso que nunca tinha sido aberto. Ela não gritou, não cambaleou para trás, nem sequer piscou. O que ela fez foi algo muito mais perigoso. Ela sorriu. O que o almirante Garrett Hayes não sabia enquanto os nós dos dedos latejavam com o impacto era que a mulher que ele acabara de atingir pelo que chamou de desrespeito flagrante não era apenas mais uma oficial insubordinada questionando o seu julgamento. Ela não era alguma analista presa a uma mesa que tinha ficado confortável demais com seu nível de acesso. E definitivamente, não era o tipo de pessoa que absorve violência e vai embora em silêncio. O que ela era alguém que passara os últimos 8 anos em lugares que não apareciam em nenhum mapa oficial, fazendo coisas que exigiam um tipo de autorização completamente diferente. Antes de continuarmos, conta pra gente de onde você está assistindo. E se essa história mexe com você, garante que já está inscrito, porque amanhã eu guardei algo ainda mais especial para você. Quando seus 2 seguranças finalmente registraram o som do golpe e começaram a se mover na direção dela, ela já tinha calculado a distância entre a caixa torácica exposta de Hayes e o seu cotovelo esquerdo. Quando eles deram o segundo passo, ela já tinha identificado o ponto de pressão atrás da orelha dele, que o derrubaria como uma pedra. E quando eles alcançaram as armas na cintura, o almirante Garrett Hayes já estava inconsciente no chão de mármore da sala de briefing mais segura do Pentágono. E ninguém, nem os seguranças, nem as câmeras de vigilância, nem mesmo o próprio Hayes, tinha visto exatamente como aquilo tinha acontecido. Agora, antes de mostrarmos o movimento exato que deixou um almirante condecorado inconsciente, em menos de 2 segundos, e as palavras que ela disse e fizeram a equipe de segurança congelar com as mãos a meio caminho das armas, deixa um comentário dizendo: o que você acha que aconteceu com aquele almirante quando ele acordou? Aperta o botão de like se você acha que algumas pessoas só aprendem do jeito mais difícil. Patente nenhuma te dá o direito de pôr a mão em alguém. E se inscreve no canal porque a história de hoje prova que, às vezes, a pessoa mais perigosa da sala é justamente aquela que todo mundo subestima. A manhã tinha começado como qualquer outra no Centro de Inteligência Naval de Riverside. Um complexo espalhado de vidro e aço encaixado entre as colinas onduladas do norte da Virgínia, onde briefings sigilosos aconteciam atrás de portas à prova de som e carreiras eram feitas ou destruídas com o traço de uma caneta. O ar de outono carregava o cheiro de folhas de carvalho e combustível diesel, vindos da garagem de viaturas, misturando-se em algo distintamente militar, distintamente americano, distintamente sério. Aquilo não era um posto de recrutamento, onde jovens de rosto inocente vinham assinar papéis e perseguir sonhos. Era ali que a estratégia nascia, onde decisões eram tomadas e ecoavam por continentes inteiros, onde o tipo de gente que nunca aparecia em jornal se reunia para discutir coisas que nunca chegariam ao telejornal da noite. A capitã-tenente Lieutenant Commander Alexis Kane tinha sido chamada à sala de briefing 7 para aquilo que suas ordens descreviam como uma consulta prioritária sobre gestão de ativos no exterior linguagem padrão, para o que normalmente significava sentar numa cadeira por 3 horas, enquanto oficiais superiores discutiam relatórios de inteligência que ela havia escrito, mas que não podia reconhecer oficialmente. Seu uniforme azul de gala estava passado com perfeição, medalhas alinhadas com precisão matemática, sapatos engraxados até o brilho de espelho, tudo conforme o regulamento, tudo adequado, tudo exatamente como deveria ser para alguém com o histórico de serviço dela. O que não estava de acordo com o regulamento era a maneira como o almirante Hayes a observava desde que ela tinha entrado na sala 20 minutos antes. Não era a avaliação profissional de um superior julgando a competência de uma subordinada. Era outra coisa. Algo que fazia a pele dela se arrepiar
e seus instintos treinados se aguçarem até uma borda fina como lâmina. Ela já tinha visto aquele olhar antes, em lugares onde homens achavam que sua autoridade os tornava intocáveis, onde confundiam respeito com medo e presença de comando com o direito de tomar o que quisessem. Hayes tinha 62 anos, cabelos prateados, ombros largos, com o tipo de rosto que fotógrafos adoram para cartazes de recrutamento. 3 estrelas na gola, 30 anos de serviço. Um peito cheio de condecorações que falavam de uma carreira passada, subindo degraus e gerindo percepções. O que sua biografia oficial não mencionava era o padrão de oficiais mulheres pedindo transferência do comando dele, as queixas que nunca chegavam totalmente aos canais formais, o jeito como as conversas morriam quando ele entrava numa sala cheia de mulheres de uniforme. A capitã-tenente Kane não sabia nada desse histórico enquanto se sentava à sua frente na sala de briefing, revestida de mogno, revisando documentos classificados em seu tablet, enquanto ele fingia ler resumos de inteligência. O que ela sabia era que os olhos dele continuavam desviando dos papéis para lugares onde não tinham absolutamente nada que fazer, que as perguntas dele não tinham relação alguma com operações no exterior, e que o modo como dispensara o assistente e trancara a porta atrás deles não tinha nada a ver com protocolos de classificação. Quando ele a mandou explicar seu problema de atitude em relação à supervisão dele sobre seu último relatório de missão, ela respondeu com o tipo de clareza direta e factual que 8 anos em operações especiais tinham lhe ensinado. Sem floreios, sem linguagem emocional, apenas a verdade entregue com a precisão de alguém que aprendera que em certas situações, a clareza pode ser a diferença entre viver e morrer. Ela lhe disse que suas perguntas revelavam uma incompreensão fundamental da situação tática que ela havia relatado, que as modificações sugeridas por ele comprometeriam a segurança operacional e que talvez ele devesse revisar os anexos classificados com mais cuidado antes de oferecer sugestões estratégicas. Foi então que ele chamou aquilo de desrespeito. Foi então que se levantou de trás da mesa, contornou até onde ela estava sentada e disse que oficiais subalternos que não sabiam demonstrar a devida deferência aos superiores precisavam aprender lições que jamais esqueceriam. E foi nesse momento que o almirante Garrett Hayes cometeu o último erro de sua carreira militar. A sala de briefing não tinha janelas, não havia secretária do lado de fora, nenhum sistema de intercomunicação que pudesse levar vozes para além das paredes insonorizadas, alinhadas com avisos de material classificado e proteção contra interferência eletrônica. Apenas portas grossas de aço que trancavam por dentro, painéis de mogno que absorviam som e câmeras de vigilância que o próprio almirante Hayes havia desativado discretamente com uma sequência de códigos conhecida apenas por oficiais de bandeira com o nível de acesso dele. A capitã-tenente Kane percebeu que aquele isolamento não era acidental. No instante em que Hayes se moveu de trás da mesa, a maneira como ele se posicionou entre ela e a única saída, o gesto casual com que afrouxou a gravata, depois de dispensar o assistente, o sorriso particular que se espalhou em seu rosto quando mencionou ensinar lições. Nada daquilo era improvisado. Era planejado, ensaiado. O tipo de momento que acontece quando homens poderosos se tornam confortáveis demais com a crença de que sua autoridade se estende além dos limites profissionais e invade territórios pessoais que eles não têm direito de reivindicar. Sabe qual é o seu problema, Kane? Disse Hayes, sua voz assumindo o tom condescendente de alguém que já dera aquele discurso antes. Você acha que só porque tem alguma experiência no exterior, porque tem algumas condecorações no peito, pode falar com um oficial superior como se fôssemos iguais. Ele deu mais um passo suficientemente perto para que ela sentisse o cheiro de café em seu hálito. Perto o bastante para que sua proximidade virasse uma forma de intimidação. Mas nós não somos iguais nem de longe. O espaço entre eles se reduziu a menos de 1 metro. Em qualquer outro contexto entre quaisquer outras pessoas, tal distância teria sido uma violação clara de limites pessoais. Mas ali naquela sala trancada com as 3 estrelas dele contra as folhas de carvalho prateadas, dela,
tornou-se algo muito mais perigoso, uma demonstração de poder baseada na presunção de que ela não ousaria escalar uma situação que poderia destruir sua carreira com um simples telefonema. Kane permaneceu sentada, mãos cruzadas no colo, postura inalterada. Seu treinamento a ensinara a ler situações, avaliar ameaças, calcular probabilidades antes que se transformassem em ação. O que ela leu na postura do almirante Hayes, na quietude predatória de seus movimentos, na forma como os olhos dele mudaram de irritação profissional para algo mais faminto, dizia que aquilo já não tinha nada a ver com disciplina militar. Tratava-se de um homem que confundira patente com permissão, autoridade com direito, posição com licença para fazer o que quisesse com quem quisesse. Acho que houve um mal-entendido, senhor. Ela disse a voz profissional e equilibrada, oferecendo-lhe uma última oportunidade de recuar da linha que estava prestes a ultrapassar. Talvez devêssemos continuar esta conversa com o seu assistente presente, ou reagendar para um momento em que não haja. Sem reagendamento. Interrompeu Reis, o sorriso se ampliando. E não há mal-entendido nenhum. Veja, capitã-tenente, respeito não é algo que você negocia. É algo que você dá, querendo ou não. Ele estendeu a mão e pousou-a sobre o ombro dela, dedos pressionando com peso deliberado. E às vezes, quando oficiais juniores esquecem o seu lugar, oficiais seniores precisam lembrá-los exatamente onde eles estão na cadeia de comando. O toque durou 3 segundos, tempo suficiente para Kane registrar a pressão, após a mensagem clara de que aquele contato estava acontecendo porque ele queria, não porque algum protocolo militar exigia. Tempo suficiente para que ela entendesse que o almirante Hayes já tinha feito aquilo antes, com outras mulheres, em outras salas. Com a mesma confiança de quem sabe que o sistema protege os poderosos e silencia os vulneráveis. Ela se levantou devagar, com cuidado, movendo-se com a precisão controlada de alguém que entendia que cada gesto dali em diante poderia escalar ou desescalar uma situação que já tinha ultrapassado muito qualquer limite aceitável entre oficiais fardados. Seu movimento forçou Reis a recuar ligeiramente, quebrando o contato, criando um espaço que parecia tanto uma pequena vitória quanto a preparação para algo pior. Senhor, vou pedir que mantenha distância e conduta apropriadas. Ela disse as palavras curtas, formais do tipo usado para criar um registro caso aquilo algum dia chegasse a uma investigação oficial. Esta conversa já ultrapassou os limites de uma interação profissional, e acredito que deveríamos. O tapa veio antes que ela terminasse a frase. Não o punho dele, ainda apenas a palma aberta atravessando seu rosto. Rápido, brusco, feito para chocar e não necessariamente ferir. O som ricocheteou nas paredes de mogno como um disparo, e por um momento a sala entrou naquele silêncio peculiar, que segue a violência, uma quietude que parece o mundo prendendo a respiração. Não ouse, disse Reis, sua voz caindo para um sussurro que de alguma forma carregava mais ameaça que um grito presumir dizer-me o que é ou não apropriado na minha própria sala de briefing. Ele flexionou os dedos. A ameaça implícita, porém, inequívoca. Você vai aprender a ter respeito, capitã-tenente. Do jeito fácil ou do difícil. A escolha é sua. Foi aí que Kane entendeu que o almirante Garrett Hayes havia calculado de forma catastrófica quem estava enfrentando. Que a mulher diante dele não era alguma recém-formada ingênua da academia, facilmente intimidada ao silêncio. Que seu registro de serviço, que ele claramente jamais se deu ao trabalho de ler, além dos detalhes superficiais, continha classificações e elogios que fariam qualquer pessoa sensata pensar 2 vezes antes de encurralá-la numa sala sem testemunhas, sem rota de fuga. Mas o almirante Hayes não estava sendo sensato. Ele estava sendo predatório. E predadores Kane aprendera em lugares muito mais perigosos do que salas de briefing no Pentágono, entendem apenas uma língua. Ela sorriu. Não era o sorriso que o almirante Hayes esperava. Não era submissão, não era medo nem sequer desafio no sentido que ele compreendia. Era outra coisa completamente diferente, algo que fez a temperatura da sala mudar de direção,
de uma forma que ele não conseguiu identificar. A expressão da capitã-tenente Kane tinha a calma de alguém que sabe algo que o oponente desconhece. A quietude particular de quem é subestimado há tanto tempo que aprendeu a usar isso como vantagem tática. Sabe, almirante? Ela disse a voz em um tom quase conversacional totalmente inadequado para alguém que acabara de apanhar de um superior. Eu já estive em situações onde homens achavam que tinham todas as cartas na mão. Ela inclinou levemente a cabeça, estudando o rosto dele com o interesse clínico de quem examina um espécime. É fascinante como a autoridade faz certas pessoas se sentirem invencíveis, até o momento em que descobrem que não são. Hayes sentiu algo se agitar em seu peito. Não exatamente alarme, mas uma percepção súbita de que aquilo não estava seguindo o roteiro que sempre funcionara antes. Outras mulheres respondiam ao tapa com lágrimas, desculpas, gaguejadas, aquela submissão quebrada que alimentava sua necessidade de domínio. Mas Kane estava ali parada, como se o estivesse avaliando, como se estivesse fazendo cálculos que ele não conseguia acompanhar, como se soubesse algo sobre os próximos 5 minutos que ele não sabia. Antes de revelarmos exatamente o que a capitã-tenente Kane estava calculando naqueles segundos cruciais e as palavras específicas que ela disse e fizeram o almirante Hayes perceber que havia cometido o maior erro da carreira, garante que você está inscrito no canal e ativa o sininho, porque o que acontece a seguir vai mostrar por que respeito obtido pelo medo não é respeito. É prazo emprestado. Deixe um comentário dizendo se você já viu a autoconfiança de alguém se voltar contra a própria pessoa de maneira espetacular. E aperte o like se você acha que algumas pessoas precisam aprender que patente não torna ninguém intocável. A sala de briefing parecia menor agora. As paredes de mogno pareciam fechar ao redor, enquanto a dinâmica entre eles mudava em maneiras que Hayes não conseguia compreender. Ele havia orquestrado aquele momento com cuidado. A localização isolada, a vigilância desativada. A porta trancada, a escalada gradual da conversa profissional para a intimidação pessoal. Tudo seguia o padrão que sempre funcionara. A mesma sequência que havia funcionado com a tenente Morrison 6 meses antes com a comandante Phillips, no ano anterior, com outras cujos nomes ele mal lembrava, porque a submissão delas tinha sido tão previsível. Mas Kane não estava seguindo o roteiro. Ela não estava recuando, não estava suplicando, não estava oferecendo o tipo de negociação desesperada que ele aprendera a esperar de oficiais encurraladas que sabiam que suas carreiras pendiam por um fio. Em vez disso, ela parecia quase divertida, como se estivesse assistindo a uma apresentação que já tinha visto antes e já soubesse como terminaria. Você deve estar se perguntando o que me torna diferente, disse ela, dando meio passo para a da esquerda, em um movimento que parecia casual, mas que na verdade melhorava seu posicionamento em relação à porta e aos seguranças posicionados do lado de fora. Você está pensando que talvez eu não entenda a situação, que talvez eu não tenha percebido exatamente o quanto de poder você tem neste prédio, nesta estrutura de comando, neste aparato militar inteiro que poderia me esmagar com um simples telefonema. Hayes endireitou-se, sua confiança retornando, enquanto ela parecia reconhecer a realidade das posições respectivas deles. Esse era um território mais familiar, o momento em que suas vítimas começavam a entender a futilidade da resistência. Quando começavam a calcular o custo de lutar contra alguém com suas conexões, sua influência, sua capacidade de destruir carreiras com eficiência administrativa. Agora você está entendendo, disse ele sorrindo novamente. Finalmente começa a compreender como as coisas funcionam neste nível. Garota esperta. Estava começando a pensar que você poderia fazer algo que ambos nos arrependeríamos. Ele se aproximou novamente, encorajado pelo que interpretou como aceitação inevitável da parte dela. Então é o seguinte, você vai se desculpar pelo seu comportamento desrespeitoso. Vai me mostrar exatamente o quanto está arrependida, e então vamos esquecer que esta conversa aconteceu junto com aquelas modificações que você fez nas minhas sugestões operacionais. Kane assentiu lentamente, como se estivesse considerando a proposta dele com a seriedade que merecia.
É uma oferta interessante, almirante. Muito abrangente. Você claramente pensou bem nisso. Ela fez uma pausa sem tirar os olhos do rosto dele. Há apenas um pequeno problema com seu plano. Qual é? Perguntou Reis, embora seu tom sugerisse que ele não estava realmente interessado nas objeções dela. A pergunta era retórica, do tipo de indagação indulgente que um gato faria antes de terminar de capturar um rato. Você nunca perguntou sobre meu histórico, respondeu Kane, a voz assumindo uma qualidade quase educacional, como se estivesse explicando um conceito simples para alguém que perdeu um detalhe óbvio. Você viu o almirante a capitã-tenente. Viu as credenciais superficiais. Viu o que parecia ser uma oficial de inteligência padrão com experiência no exterior, mas nunca investigou mais profundamente que tipo de experiência no exterior. Algo frio percorreu o estômago de Reis. Um sussurro de intuição que sugeria que ele poderia ter negligenciado algo importante. Mas era tarde demais para reconsiderar agora, tarde demais para recuar de uma confrontação que ele próprio iniciara e escalara além do ponto de retorno. Sua reputação, sua autoridade toda, a sua compreensão do seu lugar na hierarquia, dependiam da manutenção do domínio em momentos como aquele. Não me importa seu histórico, disse ele, embora a voz carregasse menos convicção do que há alguns momentos. O que você acha que fez onde acha que esteve? Não importa nesta sala. Aqui dentro eu sou a única autoridade que conta. O sorriso de Kane se alargou, e pela primeira vez, Reis percebeu algo predatório nele. Algo que lhe lembrou expressões que já tinha visto nos rostos de pessoal de operações especiais, o tipo de gente que lidava com problemas que exigiam soluções que o exército regular preferia não discutir. É aí que você se engana, almirante, disse ela. Seu tom mudando de conversacional para algo mais firme, carregando o peso da experiência adquirida, em lugares onde erros não eram apenas terminais para a carreira. Eram fatais. Veja bem, nos últimos 8 anos não estive estacionada em nenhum lugar que apareça nos registros oficiais de deslocamento. Não estive escrevendo relatórios de inteligência de trás de uma mesa em Langley ou Norfolk, ou qualquer outro lugar onde as pessoas usam fardas de gala e se preocupam com relatórios de aptidão física. Reis sentiu sua confiança começar a rachar, embora não conseguisse identificar exatamente por quê. Havia algo na postura dela agora, algo na forma como segurava as mãos, algo em seus olhos, que sugeria que ela não era mais a oficial encurralada que ele pensava estar intimidando. Ela parecia alguém que estava esperando ele terminar de falar para poder agir. Eu estive em lugares onde a patente não importa, onde protocolos não existem, onde a única coisa que te mantém viva é ser melhor, mais rápida e mais implacável do que todos os outros tentando te matar. Continuou Kane, a voz diminuindo para um sussurro, que de alguma forma preenchia toda a sala. E almirante nesses lugares? Homens que acham que podem tomar tudo o que querem, não recebem advertências administrativas nem orientação de carreira. Eles recebem uma educação que lembram pelo resto da vida. Foi nesse momento que o almirante Garrett Hayes finalmente entendeu que havia cometido um erro catastrófico de julgamento. Mas a compreensão chegou tarde demais, porque Kane já estava em movimento. O Centro de Inteligência Naval de Riverside se estendia por 47 acres do campo da Virgínia, sua arquitetura de vidro e aço, erguendo-se sobre terrenos meticulosamente paisagísticos que pareciam mais a sede de uma corporação do que uma instalação militar. Mas as aparências enganam aqui, como enganam na maioria dos lugares, onde os verdadeiros negócios da América são conduzidos por trás de fachadas de normalidade e rotina burocrática. O sol da manhã projetava longas sombras pelo pátio central, onde oficiais de uniforme azul caminhavam entre os prédios com o passo determinado de pessoas carregando pastas classificadas e segredos compartimentados. O ar cheirava a concreto fresco e folhas de outono misturadas ao odor subjacente de eletrônicos e ar filtrado que marcava todas as instalações governamentais construídas na última década. A segurança era invisível, mas onipresente. Câmeras que pareciam adereços decorativos, guardas vestidos como trabalhadores de manutenção,
Sensores embutidos na paisagem que podiam detectar tudo, desde objetos metálicos até frequências cardíacas elevadas. O edifício 7 abrigava os briefings mais sensíveis, seus andares superiores restritos a pessoal, com autorizações que exigiam investigações de antecedentes medidas em anos e não em meses. Os corredores eram mais largos que a construção militar padrão, forrados com obras de arte abstrata que cumpriam o duplo propósito de apelo estético e amortecimento acústico. Tudo projetado para transmitir autoridade calma, o tipo de ambiente onde decisões bilionárias eram tomadas com café e apertos de mão entre pessoas cujos nomes nunca apareciam nos jornais. A capitã-tenente Kane já havia percorrido esses corredores antes, embora nunca como o foco principal de uma reunião que ela não havia solicitado e que não compreendia. Suas ordens haviam sido específicas, mas vagas. Comparecer ao almirante Hayes para consulta sobre gestão de ativos no exterior. Trazer todos os arquivos relevantes. Preparar-se para uma discussão prolongada linguagem padrão, que poderia significar qualquer coisa desde um briefing rotineiro até um interrogatório que poderia encerrar uma carreira dependendo de quem perguntava e por quê. O elevador para o 7º andar exigia 2 cartões de acesso diferentes e uma leitura biométrica. A autorização de Kane permitia a entrada, embora o sistema registrasse sua entrada com precisão de timestamp, que permaneceria nos bancos de dados muito depois de tudo o que acontecesse na sala de briefing 7 ser esquecido por todos, exceto pelos participantes. As paredes ali eram diferentes, mais espessas, forradas com materiais projetados para impedir a vigilância eletrônica por qualquer fonte não especificamente autorizada pelos protocolos de segurança da instalação. O almirante Hayes havia escolhido aquele local cuidadosamente. A sala 7 era oficialmente designada para briefings compartimentados, que exigiam privacidade absoluta, o tipo de discussão em que a segurança nacional se sobrepunha aos protocolos militares padrão. Não oficialmente, era onde carreiras eram moldadas e remodeladas, onde oficiais aprendiam quais regras se aplicavam a eles e quais existiam para os outros. O isolamento da sala não era acidental. Era funcional, projetado para conversas que não poderiam acontecer em nenhum outro lugar. Kane estudara a disposição da instalação durante seu briefing de segurança 18 meses antes, quando sua primeira designação na divisão de inteligência a trouxe a Riverside, procedimento padrão para qualquer pessoa com seu nível de autorização, embora a maioria dos oficiais tratasse o briefing como rotineiro e não como preparação tática. Ela havia anotado as saídas à cobertura das câmeras, os protocolos de emergência que governavam tudo, desde evacuação em caso de incêndio, até procedimentos de lockdown em caso de violação de segurança, hábito profissional de anos de treinamento, que enfatizava conhecer o ambiente antes que fosse necessário usar esse conhecimento para sobreviver. O corredor fora da sala 7 estava vazio às 9 rios, o que não era incomum para uma manhã de terça-feira, quando a maioria dos briefings ocorria nas maiores salas de conferência nos andares inferiores. Mas Kane percebeu a ausência de movimento. As portas fechadas dos escritórios adjacentes, o silêncio particular que sugeria um agendamento cuidadoso e não um timing coincidente. O almirante Hayes queria privacidade, e privacidade em um lugar como Riverside exigia planejamento avançado e autoridade administrativa que se estendia além da estrutura de comando padrão. Ela chegara precisamente no horário como o protocolo militar exigia. Embora a pontualidade nesse contexto parecesse diferente do reporte para o serviço normal, o peso de sua pistola de serviço contra o quadril proporcionava conforto familiar, embora armas fossem tecnicamente proibidas na maioria das salas de briefing. Seu nível de autorização a isentava das restrições padrão, um privilégio que vinha acompanhado de responsabilidades que ela aprendera a levar a sério em lugares onde estar armada fazia a diferença entre completar missões e se tornar vítima. O assistente do almirante Hayes a recebeu de forma profissional eficiente, com a cortesia precisa, que não revelava nada sobre o que aguardava por trás das portas de mogno. Uma breve troca de credenciais, verificação dos protocolos de segurança e, em seguida,
dispensa com instruções para seguir diretamente à sala de briefing, onde o almirante Hayes a esperava. Nenhum café foi oferecido, nenhuma conversa trivial, nenhum indicativo se aquilo seria uma consulta rotineira ou algo mais significativo. A própria sala de briefing refletia a estética do prédio de autoridade discreta. Painéis de madeira nobre, cadeiras de couro dispostas ao redor de uma mesa que podia acomodar 12 pessoas, mas estava preparada apenas para 2. Múltiplas telas capazes de exibir tudo desde imagens de satélite até transmissões de vídeo classificadas, embora nenhuma estivesse ativa quando ela entrou. Um zumbido sutil de sistemas eletrônicos sugeria equipamento sofisticado de gravação e comunicação, todos atualmente inativos. O almirante Hayes revisava documentos quando ela entrou, embora o treinamento de Kane permitisse a ela distinguir entre concentração genuína e encenação teatral. Sua postura sugeria alguém desempenhando o papel de oficial sênior, ocupado em vez de realmente engajado com os papéis em sua mesa. Consciência profissional refinada por anos, lendo pessoas cujas intenções nem sempre correspondiam aos objetivos declarados. A programação do briefing matinal permitia 2 horas de discussão ininterrupta. De acordo com o registro de compromissos que ela havia vislumbrado na mesa do assistente duração padrão para uma revisão abrangente de inteligência, embora a porta trancada e a vigilância desativada sugerissem que a conversa cobriria territórios não discutidos tipicamente em briefings oficiais. O almirante Hayes havia criado um ambiente onde regras normais não se aplicavam, onde sua autoridade se estendia além do protocolo militar para áreas regidas por considerações inteiramente diferentes. Kane reconheceu a preparação antes mesmo de se sentar, calculou possibilidades e preparou respostas com base na experiência adquirida em lugares onde subestimar ameaças poderia ser fatal. Mas reconhecimento e preparação não eram o mesmo que prevenção, não eram o mesmo que evitar situações que exigiam soluções que a doutrina militar preferia não reconhecer. A conversa procedeu exatamente como ela antecipara, até o momento em que o almirante Hayes revelou que sua compreensão de respeito diferia fundamentalmente de qualquer coisa ensinada em academias militares ou codificada em regulamentos que regem a conduta entre oficiais. A capitã-tenente Alexis Kane aprendera a ler pessoas em lugares onde interpretar mal-intenções significava morte. 8 anos de operações em países que não existiam oficialmente em seu registro de serviço haviam ensinado-lhe a avaliar ameaças, calcular probabilidades e identificar predadores muito antes de eles revelarem sua verdadeira natureza. Mas mesmo com aquele treinamento, ela permitiu-se a esperança de que o almirante Hayes pudesse ser diferente do padrão que ela reconhecera nos primeiros minutos após entrar na sala de briefing 7. A esperança era tanto tática quanto pessoal. Interagir com oficiais superiores exigia uma suposição básica de conduta profissional, mesmo quando os instintos sugeriam o contrário. A hierarquia militar exigia conceder o benefício da dúvida a figuras de autoridade, permitindo-lhes oportunidades de provar que eram dignos de sua patente, em vez de assumir o pior com base em sinais sutis de comportamento que poderiam ser mal interpretados. Mas o almirante Hayes eliminou a ambiguidade com precisão metódica. Cada palavra e gesto confirmava o que o treinamento de Kane a alertara para esperar de homens que confundiam poder com permissão. A porta trancada, a vigilância desativada, o timing cuidadoso que garantia que não houvesse testemunhas. Nada disso era improvisado. Era uma rotina praticada refinada através da repetição com outras mulheres que se encontraram sozinhas com alguém que acreditava que suas estrelas lhe davam acesso a tudo o que quisesse. Kane havia desenvolvido o que seus avaliadores psicológicos chamavam de invisibilidade adaptativa. Durante seus anos em operações classificadas, a capacidade de se fundir em qualquer ambiente que exigisse sua presença, tornando-se suficientemente comum para que atores hostis subestimassem suas capacidades, até que as circunstâncias exigissem a revelação de sua verdadeira natureza. Em contextos militares tradicionais, isso se traduzia em parecer uma oficial de inteligência competente,
mas sem destaque, alguém que seguia ordens e arquivava relatórios, sem chamar atenção para habilidades que poderiam levantar perguntas desconfortáveis sobre onde as adquirira. Seu registro de serviço refletia essa anonimidade cuidadosamente construída, promoções padrão, elogios rotineiros históricos, de destacamentos que mencionavam atribuições no exterior, sem especificar quais locais ou que tipos de missão exigiam sua expertise particular. Para qualquer pessoa realizando uma revisão superficial, o que claramente Hayes havia feito, ela parecia exatamente o que sua patente sugeria, uma oficial de inteligência de nível médio, com histórico comum e trajetória de carreira convencional. A realidade, no entanto, era consideravelmente mais complexa. O treinamento real de Kane não havia começado na Academia Naval como sua biografia oficial afirmava, mas em uma instalação fora de Quântico, que não aparecia em nenhum mapa de instalação militar. Seus instrutores eram pessoas cujos nomes estavam classificados acima do nível ultra-secreto, cuja experiência vinha de operações que exigiam comitês de supervisão do Congresso a serem informados em salas especialmente construídas que impediam qualquer vigilância eletrônica. Eles lhe ensinaram coisas que não eram abordadas no currículo militar padrão. Como matar silenciosamente com armas improvisadas. Como extrair informações de pessoas treinadas para resistir a interrogatórios. Como desaparecer em populações civis e operar por meses sem apoio ou comunicação com a estrutura de comando. Como identificar ameaças antes que se desenvolvessem completamente e neutralizá-las com precisão cirúrgica, deixando evidências mínimas para investigadores que pudessem fazer perguntas desconfortáveis mais tarde. Mais importante, ensinaram-na a reconhecer predadores que usavam a autoridade institucional para criar oportunidades de gratificação pessoal. Homens que aproveitavam sua patente e posição para encurralar subordinados em situações onde a resistência parecia inútil e a conformidade aparecia como a única opção que não destruía carreiras ou vidas. Os instrutores foram explícitos sobre essa ameaça em particular. Ela existia dentro da estrutura militar assim como existia em qualquer outro lugar, e o pessoal com seu nível de autorização acabaria se deparando com ela. O treinamento incluía cenários específicos, exercícios de interpretação de papéis, onde os instrutores assumiam figuras de autoridade que ultrapassavam os limites profissionais e exigiam respostas que equilibrassem a segurança pessoal imediata com a segurança operacional de longo prazo. Kane praticou esses cenários até que suas reações se tornassem instintivas, até que pudesse avaliar e responder a predadores sexuais com a mesma precisão tática que aplicava a ameaças mais convencionais. Mas praticar cenários em ambientes controlados era diferente de enfrentar a realidade de o almirante Hayes se aproximar demais, falar muito suavemente, colocar as mãos onde o protocolo militar jamais autorizaria contato entre oficiais superiores e subordinados. A resposta adrenérgica era a idêntica frequência cardíaca elevada, consciência aguçada, cálculo automático de distâncias e ângulos, mas o componente emocional era mais complexo do que simulações de treinamento poderiam replicar. A raiva fazia parte disso, embora fosse um luxo que ela não podia se permitir, enquanto ainda coletava informações sobre intenções e capacidades de Hayes. A decepção também estava presente, a tristeza particular que surge ao descobrir que alguém confiado com autoridade sobre outros perverteu essa confiança em algo predatório. Mas por baixo da raiva e da decepção, havia algo mais frio e mais perigoso: a avaliação profissional de alguém treinado para resolver problemas que a justiça militar convencional não podia abordar. Kane esperava que o almirante Hayes provasse ser digno do uniforme que vestia, que seu comportamento inicial fosse um mal-entendido dos sinais sociais e não intimidação deliberada. Ela deu a ele múltiplas oportunidades para recuar da linha que estava se aproximando. Usou uma linguagem projetada para criar espaço para a retirada, sem perda de prestígio para nenhuma das partes. A cortesia profissional se estendia até onde a segurança permitia, o que nesse caso significava exatamente até o momento em que Hayes decidiu que suas tentativas de desescalar
Eram fraqueza e não contenção. O tapa foi tanto uma revelação quanto um ataque, uma confirmação de que o almirante Hayes havia fundamentalmente entendido errado com quem estava lidando e que tipo de resposta seu comportamento iria gerar. O sorriso de Kane após o incidente não era submissão nem medo, nem qualquer uma das reações que Hayes esperava de outras mulheres que ele havia encurralado em circunstâncias semelhantes. Era reconhecimento à expressão particular de alguém que finalmente recebeu permissão para usar habilidades que o serviço militar normal mantinha cuidadosamente contidas. Por 8 anos, Kane havia sido obrigada a se misturar a parecer comum, a resolver problemas por canais e protocolos que protegiam a reputação institucional em vez da justiça individual. Mas o almirante Hayes acabara de criar uma situação onde essas restrições não se aplicavam mais. Seu treinamento a preparou para este momento, embora ela esperasse nunca precisar usá-lo em uma instalação militar americana contra um colega oficial. Mas a preparação era o que separava profissionais de vítimas. Era o que permitia a pessoas com seu histórico sobreviverem a encontros que destruíam outras que não haviam sido ensinadas a reconhecer quando situações ultrapassavam a diplomacia e exigiam soluções diferentes. O almirante Hayes estava prestes a receber uma lição sobre a diferença entre autoridade e capacidade, entre patente e competência, entre intimidação e perigo real. O sorriso de Kane era simplesmente sua maneira de reconhecer que a lição dele estava prestes a começar. Garrett Hayes havia construído sua carreira com a cuidadosa construção de imagem e a aplicação estratégica de influência. 30 anos de serviço lhe ensinaram que a autoridade no exército operava em múltiplos níveis. A hierarquia oficial que governava as interações formais e as redes informais de poder que determinavam cujas carreiras avançavam e cujas ficavam estagnadas em limbo burocrático. Ele dominara ambos os sistemas com a precisão metódica que lhe garantira sua terceira estrela e o respeito de colegas que entendiam como os verdadeiros negócios do Pentágono eram conduzidos. Sua ascensão nas patentes fora exemplar graduação na Academia Naval, com honras primeiras atribuições que mostravam suas capacidades administrativas, posicionamento estratégico em comandos que ofereciam visibilidade para a liderança sênior. Cada promoção veio exatamente no prazo. Cada nova atribuição expandiu sua esfera de influência. Cada elogio reforçou sua reputação como oficial que podia ser confiável com níveis crescentes de responsabilidade. Mas o sucesso no nível de oficial general exigia mais do que competência profissional. Exigia consciência política, conexões sociais e a capacidade de gerenciar constituências que se estendiam muito além da estrutura militar tradicional. Hayes cultivou relacionamentos com contratantes de defesa, assessores do Congresso e civis do Pentágono, cujas carreiras se cruzavam com seu próprio avanço. Essas redes forneciam alertas precoces sobre alocações orçamentárias, decisões de pessoal e mudanças de políticas que poderiam impactar suas responsabilidades de comando. A autoridade informal, advinda dessas conexões, provou ser mais valiosa do que a patente oficial em muitas circunstâncias. Uma palavra de Hayes podia acelerar processos de aquisição, agilizar autorizações de segurança ou organizar preferências de atribuição para oficiais cuja lealdade ele valorizava. Por outro lado, seu desagrado podia resultar em atrasos que prejudicavam carreiras, relatórios de desempenho desfavoráveis ou transferências para posições com potencial limitado de progressão. Essa natureza dupla da autoridade militar moldou a compreensão de Hayes sobre como o poder operava dentro dos quadros institucionais. Regulamentos oficiais governavam o que poderia ser feito por canais formais, mas a influência real vinha da compreensão de quais regras poderiam ser flexionadas, quais protocolos poderiam ser ignorados e quais situações permitiam interpretação criativa de procedimentos padrão. A chave era manter a plausível negação, enquanto se atingiam objetivos que poderiam não estar perfeitamente alinhados com políticas escritas. Hayes aplicou essa filosofia a mais do que apenas assuntos administrativos.
Ao longo dos anos, identificou oficiais femininas cujas carreiras ele podia influenciar, cujos futuros profissionais dependiam de sua recomendação e aprovação. A estrutura hierárquica militar criava oportunidades naturais para a mentoria, relacionamentos que poderiam evoluir para algo mais pessoal se tratados com discrição apropriada. A capitã-tenente Morrison foi seu primeiro experimento sério em misturar autoridade profissional com gratificação pessoal. Uma analista de inteligência promissora, cuja autorização de segurança a tornava valiosa para sua estrutura de comando. Inicialmente, ela resistiu a seus avanços com o tipo de objeções principistas que Hayes aprendeu a superar por meio de aplicação paciente de pressão. Oportunidades de avanço na carreira eram retidas até que suas atitudes se ajustassem. Preferências de atribuição eram adiadas até demonstração de respeito adequado. Isolamento social, imposto por mensagens sutis a outros oficiais sobre sua confiabilidade e compatibilidade com a equipe. O processo exigiu 6 meses de manipulação cuidadosa, mas Morrison eventualmente compreendeu que a cooperação oferecia benefícios enquanto a resistência acarretava custos que iam além da decepção profissional. O relacionamento deles continuou por mais de 1 ano, satisfazendo a necessidade de Hayes por dominância, enquanto fornecia a Morrison acesso a oportunidades que de outra forma permaneceriam fechadas. Quando ela finalmente solicitou transferência para outro comando, Hayes a aprovou graciosamente, garantindo compreensão mútua e discrição que protegia suas respectivas reputações. O comandante Phillips exigiu menos condicionamento. O divórcio dela a deixara financeiramente vulnerável, e seus arranjos de custódia dependiam da manutenção da renda militar que Hayes podia influenciar por meio de relatórios de eficiência e recomendações de promoção. Ela reconheceu a natureza transacional do relacionamento desde o início, aceitando sua atenção com pragmatismo resignado, ao contrário da resistência inicial de Morrison. O arranjo deles foi mais empresarial, menos emocionalmente complicado, mutuamente benéfico de formas que tornaram a rescisão desnecessária, até sua aposentadoria eliminar a alavancagem que tornava sua conformidade previsível. Essas experiências ensinaram a Hayes lições valiosas sobre como gerenciar relacionamentos que operavam fora dos protocolos militares normais, a importância de escolher alvos cujas circunstâncias pessoais os tornavam vulneráveis à pressão, a necessidade de manter pretensões oficiais que cobrissem arranjos não oficiais, o valor da escalada gradual que permitia aos indivíduos se ajustarem psicologicamente em vez de provocar resistência dramática que pudesse atrair atenção indesejada. A capitã-tenente Kane parecia se encaixar no padrão estabelecido quando Hayes revisou seu arquivo pessoal pela primeira vez, recentemente divorciada, sem riqueza familiar. Significativa perspectivas de carreira dependentes de avaliações favoráveis de oficiais superiores como ele. Suas designações no exterior sugeriam resiliência e adaptabilidade, qualidades que se transfeririam bem para dinâmicas de relacionamento não convencionais. Seu histórico em inteligência indicava discrição e compreensão de informações compartimentadas que não deveriam ser compartilhadas de forma imprópria. Mais importante, o arquivo de Kane continha lacunas que sugeriam operações classificadas que exigiam tratamento especial. Oficiais com esse tipo de histórico entendiam melhor do que a maioria que certas atividades não poderiam ser discutidas por canais normais, que algumas situações exigiam a manutenção de segredos que poderiam prejudicar carreiras se divulgados indevidamente. Hayes interpretou isso como segurança adicional para arranjos que precisavam permanecer privados. Sua abordagem inicial seguiu uma metodologia comprovada. Consulta profissional que estabelecia sua autoridade sobre as perspectivas de carreira dela. Introdução gradual de elementos pessoais que testavam seus limites e níveis de conforto. Proximidade física que normalizava o contato entre eles, enquanto mantinha justificativa profissional plausível. Cada passo foi projetado para condicionar a aceitação de interações cada vez mais íntimas, mas as respostas de Kane foram sutilmente incorretas desde o início.
Não era a conformidade que ele esperava, nem a resistência que normalmente precedia a cooperação eventual, mas algo completamente diferente, uma espécie de avaliação profissional, que fazia Hayes sentir que estava sendo avaliado e não cortejado, estudado e não seduzido. Seu comportamento sugeria alguém conduzindo reconhecimento em vez de alguém sendo recrutado. A percepção deveria tê-lo alertado para reconsiderar sua abordagem, para investigar mais minuciosamente, antes de prosseguir com táticas familiares que poderiam se mostrar inadequadas para esse alvo em particular. Mas a confiança de Hayes em seus métodos estabelecidos, combinada com sua suposição de que a aparente calma de Kane indicava submissão, em vez de preparação, o cegou para sinais que teriam sido óbvios para alguém menos investido em manter padrões que funcionaram com sucesso antes. Ele confundiu a cortesia profissional dela com fraqueza sua contenção, com medo seu silêncio analítico com o tipo de aceitação derrotada que caracterizava seus relacionamentos anteriores com oficiais subordinados. Essas interpretações equivocadas o levaram a escalar a confrontação com alguém cujo histórico continha elementos que ele nunca se dera ao trabalho de investigar suficientemente para compreender. O almirante Hayes estava prestes a descobrir que a capitã-tenente Kane representava uma categoria de profissional militar que ele nunca havia encontrado antes alguém cujo treinamento e experiência operavam de acordo com regras que tornavam sua autoridade irrelevante e suas suposições letais. A transformação no comportamento do almirante Hayes foi sutil a princípio, como observar o gelo se formando em uma janela, mudanças graduais que se acumularam em algo fundamentalmente diferente do que existia momentos antes. Sua confiança inicial, construída em 30 anos de intimidação bem-sucedida e cultivo cuidadoso das dinâmicas de poder, começou a se transformar em algo mais agressivo, à medida que as respostas de Kane falhavam em seguir o roteiro que ele havia aperfeiçoado em encontros anteriores. O tapa fora intencional como pontuação, uma mensagem clara que estabelecia as novas regras que regiam sua interação. Na experiência de Hayes, o contato físico cruzava um limiar psicológico que tornava a resistência mais difícil e a submissão mais provável. O efeito do choque criava paralisia momentânea, permitindo-lhe consolidar o controle antes que seu alvo pudesse organizar uma oposição eficaz. Mas a reação de Kane, aquele sorriso, aquela calma analítica, sugeria que o impacto psicológico não havia alcançado o efeito pretendido. Hayes se aproximou novamente desta vez, com intenção deliberada de invadir seu espaço pessoal, de maneira a deixar claras suas vantagens físicas. Com 1,88 e 90 kg, ele sempre pôde usar seu tamanho como ameaça implícita, um lembrete de que a conformidade oferecia segurança, enquanto a resistência convidava à escalada. Sua voz baixou para um registro projetado para ser ao mesmo tempo íntimo e ameaçador, o tipo de tom que sugeria conversas privadas entre pessoas que compreendiam as necessidades uma da outra. "Você é um caso interessante, capitã-tenente", disse ele, posicionando-se de forma que sua cadeira ficasse presa entre seu corpo e a mesa de briefing. A maioria dos oficiais na sua posição entende a situação muito mais rapidamente, mas eu aprecio um desafio. Torna o resultado final mais satisfatório. Sua mão moveu-se para descansar nas costas da cadeira dela, os dedos batendo no couro em um ritmo que enfatizava seu controle sobre o espaço ao redor dela. A postura de Kane permaneceu inalterada, embora Hayes tenha notado que sua respiração mudara ligeiramente, mais profunda, mais controlada, como alguém se preparando para esforço físico, em vez de alguém paralisado pelo medo. As mãos dela permaneceram dobradas no colo, mas havia algo diferente na forma como as segurava. Uma prontidão que não estivera presente durante a conversa inicial. Instintos profissionais aprimorados por décadas de leitura de pessoas sugeriam que ela estava avaliando opções e não aceitando a inevitabilidade. "Sabe de uma coisa? Acho que seu verdadeiro problema é", continuou Hayes, sua confiança retornando, enquanto interpretava a imobilidade dela como o início da capitulação. "Você passou tempo demais em funções administrativas, tempo demais
atrás de mesas escrevendo relatórios, em vez de aprender como as coisas realmente funcionam em ambientes operacionais. Você esqueceu que o militar é fundamentalmente sobre poder, quem o tem, quem não o tem, e o que acontece quando esses relacionamentos são testados. Sua mão livre moveu-se para o ombro dela novamente, mas desta vez o contato carregava uma intenção inconfundível. Dedos que pressionavam mais fundo, permaneciam mais tempo, traçavam padrões que nada tinham a ver com protocolo militar, e tudo a ver com estabelecer domínio. A reação de Kane foi mínima, uma leve tensão muscular, um ajuste fracionário de posição. Mas Hayes interpretou essas respostas como progresso em direção ao tipo de submissão que aprendera a cultivar. A beleza da sua situação, disse ele. Sua voz assumindo o tom condescendente de alguém explicando fatos óbvios a um aluno lento, é que ninguém acreditaria em você se tentasse relatar esta conversa. Almirante com 30 anos de serviço impecável versus capitã, tenente com problemas de atitude e julgamento questionável sobre respeitar a autoridade. O resultado de qualquer investigação seria pré-determinado antes da primeira pergunta a ser feita. Kane falou pela primeira vez desde seu aviso anterior, sua voz mantendo o mesmo tom conversacional que havia desconcertado Hayes antes. Você já fez isso antes. Não era uma pergunta, mas uma declaração de fato, entregue com a precisão clínica de alguém fazendo uma observação, não uma acusação. Recentemente, várias vezes você tem um sistema. Hayes pausou momentaneamente abalado pela franqueza dela. A maioria de seus alvos anteriores evitava reconhecer o óbvio, preferindo manter narrativas fictícias sobre relacionamentos profissionais e orientação de carreira que permitiam manter alguma distância psicológica da realidade. O reconhecimento direto de Kane do padrão sugeria um tipo diferente de perfil psicológico, alguém que processava ameaças analiticamente e não emocionalmente. Garota inteligente, disse ele recuperando a compostura e decidindo abraçar a transparência que ela introduzira. Sim, eu tenho um sistema. Sim, ele funciona. E sim, você vai descobrir exatamente quão eficaz ele pode ser quando aplicado por alguém que entende a relação correta entre autoridade e conformidade. Sua mão apertou mais firme o ombro dela, os dedos cavando no músculo com pressão suficiente para causar desconforto sem deixar marcas. A escalada física foi calculada projetada para testar sua tolerância à dor e estabelecer sua disposição em usar força caso a persuasão mais suave se mostrasse insuficiente. Hayes aprendera que a aplicação medida de desconforto frequentemente alcançava melhores resultados do que violência dramática, criando submissão sem gerar os tipos de lesões evidentes que poderiam complicar interações subsequentes ou levantar questões de pessoal médico. A resposta de Kane foi olhar diretamente para ele com uma expressão que combinava interesse profissional com algo que poderia ser compaixão. Almirante, você sabe qual é meu código real de especialidade ocupacional militar? Perguntou ela, seu tom sugerindo curiosidade genuína sobre seu conhecimento e não desafio à sua autoridade. Não o listado no resumo do meu pessoal, mas minha classificação operacional real. A pergunta foi inesperada o suficiente para que Hayes hesitasse antes de responder. Ele havia revisado cuidadosamente o arquivo de Kane, notado seu histórico em inteligência e experiência no exterior, e identificado os fatores que a tornavam adequada para seus propósitos. Mas especialidades ocupacionais militares eram detalhes administrativos que raramente impactavam a dinâmica pessoal que ele mais se interessava em desenvolver. Analista de inteligência, disse ele, embora a incerteza tivesse penetrado em sua voz. Experiência em deslocamentos internacionais. Autorização de segurança adequada para trabalho em inteligência. Histórico padrão para alguém na sua posição. Mesmo ao falar, Hayes reconheceu que seu conhecimento sobre as qualificações reais de Kane era mais superficial do que ele havia percebido. Quase disse Kane, seu sorriso se ampliando de maneiras que deixavam Hayes cada vez mais desconfortável. Mas não é exatamente correto. Veja, almirante analista de inteligência, era minha missão de cobertura.
a descrição do trabalho que aparecia nos organogramas e escalas de serviço. Meu trabalho real exigia qualificações diferentes, treinamento diferente, conjuntos de habilidades diferentes. Hayes sentiu o primeiro verdadeiro lampejo de dúvida desde que a confrontação começou. Algo no tom de Caim sugeria conhecimento que ele não possuía, capacidades que ele não havia calculado em sua avaliação da situação. Mas recuar não era mais uma opção. Muito já havia sido dito. Muito já havia sido feito para permitir uma retirada que salvasse a face de um confronto que ele próprio iniciara e escalara além do ponto de plausível negação. Não me importo com seu histórico, disse ele, embora sua voz carregasse menos convicção do que antes. Tudo o que você acha que fez onde acha que esteve não muda o que está acontecendo nesta sala agora. Aqui suas especialidades não importam. Seu treinamento não importa. A única coisa que importa é entender quem está no comando. Quem assentiu, como se concordasse com sua avaliação, embora sua expressão sugerisse que estava avaliando informações e não aceitando autoridade. Você está absolutamente certo sobre uma coisa, almirante. Aqui, a única coisa que importa é entender quem está no comando. Apenas discordamos sobre quem é esse. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo. Então, se você está gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora de volta à história. Foi então que Hayes percebeu que a capitã-tenente Kane não estava intimidada, não estava se submetendo e não seguia nenhum padrão que ele já tivesse encontrado antes. Mas naquele momento, sua mão já se movia em direção ao rosto dela, em um que seria seu último erro. O momento se estendeu entre eles como um fio esticado vibrando com a tensão que vinha se acumulando desde que o almirante Hayes trancara a porta após dispensar seu assistente. Tudo o que havia levado até aquele ponto, o isolamento cuidadoso, a escalada gradual, as violações sistemáticas de limites, tinha sido preparação para o que Hayes considerava a conclusão inevitável do encontro. Em sua experiência, era ali que a resistência finalmente se quebrava, onde seus alvos aceitavam a realidade de sua situação e iniciavam o ajuste psicológico para novas dinâmicas de relacionamento. Mas a capitã-tenente Kane estava imóvel de uma forma que sugeria energia contida, e não medo paralisante. Sua respiração havia mudado para um padrão que Hayes não reconhecia, mas que parecia de alguma forma familiar, como algo que ele poderia ter observado em pessoal de operações especiais, antes de missões de alto estresse. Suas mãos permaneceram dobradas, mas havia tensão em seus ombros que falava de prontidão e não de resignação. O mais perturbador era sua expressão. Não a submissão derrotada que ele esperava, mas um foco analítico que o fazia se sentir como um espécime sendo estudado. Sabe qual é o verdadeiro problema com seu sistema, almirante? Disse Caim, sua voz carregando o tom conversacional de alguém discutindo especificações técnicas e não uma violação pessoal. Ele depende de vítimas que não têm opções, que não podem reagir efetivamente e que precisam preservar suas carreiras mais do que sua dignidade. Mas você nunca verificou se eu me encaixava nesses parâmetros. Hayes sentiu algo frio percorrer seu peito. Não exatamente alarme, mas o reconhecimento de que essa conversa estava se movendo em direções que ele não havia antecipado. Seus alvos anteriores nunca haviam analisado seus métodos de forma tão explícita, nunca demonstraram o tipo de desapego profissional que sugeria que estavam avaliando suas táticas em vez de se submeter a elas. A avaliação clínica de Kane sobre sua abordagem indicava um perfil psicológico que não correspondia às suas expectativas nem à sua experiência. "Está me ameaçando, capitã-tenente?" perguntou ele. Embora a pergunta surgisse mais incerta do que ele pretendia. O roteiro familiar que lhe servira com sucesso em situações semelhantes parecia inadequado para as respostas de Ken, que sugeriam conhecimento e capacidade que sua revisão superficial de seu histórico não havia revelado. Pois se você estiver, deveria considerar cuidadosamente se essa é uma decisão de carreira sensata. Cain
Inclinou levemente a cabeça como alguém considerando uma proposta interessante. Não estou te ameaçando, almirante. Estou te educando. Há diferença. Sua voz carregava a paciência de alguém explicando conceitos básicos a um aluno que perdeu princípios fundamentais. Veja, ameaças são o que as pessoas fazem quando querem intimidar outros a se submeterem. Educação é o que acontece quando alguém precisa entender a realidade que vem evitando. A distinção parecia importante de formas que Hayes não conseguia articular plenamente, embora seus instintos de sobrevivência começassem a sugerir que esse encontro estava se desenvolvendo em linhas que exigiam estratégias diferentes das que ele havia empregado com sucesso antes. A calma de Ken não era o pânico controlado de alguém tentando manter a dignidade ao aceitar a derrota. Era a compostura profissional de alguém que avaliou a situação e chegou a conclusões que ele não havia considerado. Hayes moveu sua mão do ombro dela para o rosto, os dedos traçando a linha da mandíbula, em um gesto projetado para ser possessivo e íntimo. O contato foi deliberadamente inapropriado, cruzando limites que deixavam claras suas intenções, enquanto mantinha o tipo de escalada gradual que havia se mostrado eficaz em quebrar a resistência psicológica. Em sua experiência, esse nível de violação normalmente provocaria ou conformidade ou tentativas desesperadas de negociação que poderiam ser gerenciadas através da aplicação paciente da autoridade. Mas a reação de Ken não foi nenhuma das duas. Ela olhou para sua mão como se fosse um objeto interessante, que surgira inesperadamente algo digno de atenção profissional em vez de aflição pessoal. Isso é agressão. Almirante, disse ela com naturalidade, seu tom carregando a precisão clínica de alguém, documentando provas em vez de expressando medo. Contato físico indesejado com intenção sexual, agravado pelo abuso da posição de autoridade clara, violação do Código de Uniforme da Justiça Militar, artigo 120. A terminologia legal foi entregue com uma expertise casual, que sugeria familiaridade com procedimentos de acusação e não conhecimento abstrato da lei militar. Hayes sentiu sua confiança vacilar à medida que Ken demonstrava compreensão das consequências. Ele presumira que ela não seria capaz de agir efetivamente. Mas recuar não era mais uma opção. Muito já havia sido feito para permitir uma retirada que salvasse a face de um confronto que havia ultrapassado a plausível negação. Ninguém vai acreditar na sua versão dos fatos, disse ele, embora sua voz carregasse menos convicção do que antes. Almirante com registro impecável versus capitã-tenente com julgamento questionável e problemas de atitude. Qualquer investigação concluiria que você interpretou erroneamente uma interação profissional como algo inapropriado. Mesmo enquanto falava, Hayes reconheceu que suas estratégias defensivas habituais pareciam inadequadas diante de alguém que parecia estar construindo um caso em vez de experienciar um trauma. Ken assentiu como se considerasse seriamente sua análise legal. Teoria interessante. Vamos testá-la. Ela alcançou o bolso do uniforme com um movimento tão casual que Hayes não o reconheceu como tático até que ela estivesse segurando algo em sua palma. Um pequeno dispositivo metal preto e cerâmica com indicadores que sugeriam capacidade de gravação ativa. Gravador ativado por voz grau militar admissível como prova em processos de corte marcial. Tudo o que você disse nesta sala foi documentado com precisão de carimbo de tempo. Hayes encarou o dispositivo, sua mente correndo pelas implicações que ele não havia considerado ao desativar os sistemas oficiais de vigilância da sala. Sua preparação cuidadosa havia eliminado o monitoramento institucional, mas ele não havia previsto equipamento de gravação pessoal que capturasse conversas que ele presumira permaneceriam privadas. O dispositivo representava evidências que poderiam destruir sua carreira, independentemente da credibilidade de Ken ou de sua habilidade de influenciar procedimentos investigativos. Isso não é possível, disse ele. Mas mesmo enquanto falava, Hayes percebeu que alguém com o nível de autorização de Ken teria acesso a equipamentos que ele não havia considerado.
Dispositivos de gravação pessoal não são autorizados em salas de instrução classificadas. Protocolos de segurança proíbem. Dispositivos de gravação pessoal não são autorizados para a maioria do pessoal, corrigiu Cain, sua voz carregando a paciência de alguém explicando detalhes técnicos a um civil. Mas minha autorização operacional inclui permissão para a coleta de evidências em situações envolvendo violações de segurança ou conduta criminosa, o que isso definitivamente se qualifica, almirante. A revelação mudou tudo o que Hayes pensava que entendia sobre o encontro deles. Cain não estava presa por sua preparação cuidadosa. Ela estava conduzindo uma investigação que documentava seus crimes com precisão, tornando a acusação direta, independentemente de suas conexões institucionais ou influência política. As evidências que ela havia coletado eliminariam a ambiguidade que o protegiam em situações anteriores, onde acusações dependiam apenas de testemunhos. Mas o reconhecimento do erro veio tarde demais, porque Hayes já estava comprometido com uma escalada que não podia ser revertida por negociação ou pressão administrativa. Sua mão se movia novamente em direção ao rosto dela, mas desta vez com o punho fechado, em vez de dedos carinhosos impulsionados pela raiva e desespero, em vez de intimidação calculada. Cain viu o soco vindo e sorriu. Perfeito, disse ela baixinho. Agressão com intenção de causar dano corporal. Isso torna tudo o que acontecer a seguir legalmente justificável como autodefesa. O almirante Hayes lançou o soco que terminaria sua carreira, sua liberdade e possivelmente sua consciência. Mas no momento em que seu punho começou a se mover em direção ao rosto dela, a capitã-tenente Cain já estava calculando o ângulo preciso e a força necessária para garantir que ele nunca mais atingisse alguém. O soco atravessou o ar com toda a autoridade que o almirante Hayes havia acumulado em 30 anos de serviço militar, movido por raiva, desespero e a fúria particular de alguém que acabara de perceber que seu sistema cuidadosamente construído estava desmoronando ao seu redor. Seu punho carregava o peso de 3 estrelas, o momentum do poder sem controle e a violência de um predador cujo território fora invadido, por algo que ele falhou fundamentalmente em entender. Mas a física opera segundo princípios que não reconhecem posto militar, nem autoridade institucional. E Hayes acabara de iniciar contato com alguém cuja compreensão da violência havia sido refinada em lugares onde erros não eram apenas prejudiciais à carreira. Eles eram fatais. A capitã-tenente Cain moveu-se com precisão que transformou a agressão do almirante em uma lição de biomecânica aplicada que seria estudada em instalações médicas por meses depois. A mão esquerda de Cain interceptou o pulso de Hayes no meio do golpe, os dedos se fechando ao redor de ossos e tendões com pressão que parou seu soco antes que atingisse o rosto dela. Não era um bloqueio desesperado ou uma deflexão por sorte, mas uma interceptação calculada que demonstrava que ela estava acompanhando seu movimento desde o momento em que seus ombros telegrafiaram sua intenção. Sua pegada estava posicionada com precisão anatômica, que comprimiam aglomerados de nervos responsáveis pelo controle motor, tornando o punho dele inofensivo, enquanto mantinha controle total sobre a trajetória do braço. Simultaneamente, sua mão direita subiu em um golpe de palma, que atingiu o queixo de Hayes no ângulo exato necessário para transferir a máxima energia cinética ao seu tronco encefálico. Não era o golpe desordenado de alguém lutando pela sobrevivência, mas aplicação cirúrgica de força projetada para alcançar resultados neurológicos específicos. O impacto enviou ondas de choque através do sistema nervoso que interromperam sinais elétricos entre cérebro e corpo, criando paralisia momentânea, que o deixou consciente, mas incapaz de coordenar movimentos. Hayes sentiu suas pernas cederem enquanto seus centros de equilíbrio lutavam para processar entradas sensoriais conflitantes. A sala inclinou-se lateralmente de maneiras que desafiavam sua compreensão da física e sua visão ficou turva enquanto seu cérebro tentava reconciliar a desconexão entre o que seus olhos viam e o que seu ouvido interno reportava. Cain manteve controle do braço capturado,
enquanto ele caía usando o próprio peso de Hayes para guiar sua descida em direções que o impedissem de atingir móveis, ou se ferir além do dano que ela já havia calculado como necessário. Mas Kane não havia terminado porque o almirante Hayes ainda não estava inconsciente, e predadores conscientes representavam ameaças contínuas que exigiam neutralização completa. Quando seu corpo atingiu o chão em um que parecia ser um colapso descontrolado, ela o acompanhou com movimentos que pareciam casuais, mas eram, na verdade, um posicionamento tático, projetado para manter a dominância enquanto prevenia a recuperação. O joelho dela encontrou o ponto de pressão atrás de sua orelha, com precisão matemática, aplicando exatamente pressão suficiente para comprimir a artéria carótida, sem causar dano permanente. A técnica era conhecida como sleeper hold na cultura popular, embora o treinamento de Cain a tivesse ensinado sobre a terminologia clínica e os mecanismos fisiológicos que a tornavam eficaz. A pressão corretamente aplicada à artéria carótida reduz o fluxo sanguíneo para o cérebro em aproximadamente 70%, causando inconsciência em 3 a 7 segundos, dependendo da condição física e da resposta ao estresse do alvo. Hayes lutou brevemente suas mãos, agarrando a perna dela com coordenação diminuída, à medida que a privação de oxigênio fazia efeito. Mas seus esforços eram inúteis contra alguém treinada para aplicar estrangulamentos em oponentes especificamente treinados para resistir. A consciência do almirante Hayes desapareceu como uma televisão sendo desligada. Não o colapso dramático retratado em filmes, mas o escurecimento gradual da percepção que o deixou pacífico e imóvel no chão da sala de instrução. Kane manteve a pressão por exatamente 4 segundos após ele parar de se mover, garantindo inconsciência completa, enquanto evitava danos cerebrais que poderiam resultar de compressão prolongada. Quando finalmente liberou a técnica, Hayes respirou de forma constante e natural. Seu pulso forte, porém lento. Seu corpo posicionado em posição de recuperação que impediria a aspiração se vomitasse durante a transição de volta à consciência. Toda a sequência exigiu menos de 8 segundos desde o momento em que Hayes começou o soco, até que seu corpo inconsciente repousasse sobre o piso de mogno. Kane ergueu-se lentamente ajustando seu uniforme com precisão automática, enquanto conduzia uma rápida avaliação do estado de Hayes e da situação tática que se desenvolveria quando ele recuperasse a consciência. Sua respiração estava a regular sua coloração saudável e seu pulso sugeria que acordaria naturalmente dentro de 5 a 10 minutos, sem nada mais sério do que uma dor de cabeça e um ego severamente abalado. Mas a preocupação imediata de Kane não era a condição médica de Hayes. Eram os 2 seguranças estacionados fora da sala de instrução que teriam ouvido o som de seu principal caindo ao chão. Profissionais de segurança treinados para responder a ameaças contra oficiais de bandeira. Eles estavam designados para proteger homens que interpretariam sons de luta como indicação de que seu protegido precisava de assistência imediata, independentemente das instruções recebidas sobre manter privacidade durante discussões sensíveis. Kane moveu-se em direção à porta com a mesma precisão controlada que aplicou para neutralizar Hayes, embora seus objetivos agora tivessem mudado de combate para a gestão de crise. O gravador em seu bolso havia documentado tudo, fornecendo evidências que garantiriam que procedimentos legais favorecessem a interpretação precisa dos acontecimentos em vez do controle de danos institucionais. Mas evidências não significam nada se ela não conseguisse sobreviver aos próximos minutos com os seguranças de Hayes, que veriam seu protegido inconsciente e tirariam conclusões que talvez não correspondessem à realidade legal. Ela se posicionou ao lado da porta, calculando ângulos e distâncias, enquanto ouvia sons que indicariam uma resposta imediata da segurança externa. A insonorização da sala teria abafado a maioria dos ruídos, mas o impacto específico de um corpo de 90 quilos caindo no chão poderia ser audível para pessoal treinado, cujo trabalho exigia atenção a sutis pistas sonoras que poderiam indicar ameaças ao seu protegido.
A respiração de Ken permaneceu controlada, sua frequência cardíaca elevada, mas administrável. Seu estado mental estava focado em considerações táticas que determinariam se a situação terminaria com Reis sob custódia ou ela em um necrotério. Ela havia neutralizado a ameaça imediata, mas o almirante Reis representava apenas um componente de um aparato de segurança maior, que incluía pessoas armadas e autorizadas a usar força letal se acreditassem que as circunstâncias exigiam proteger pessoal de oficiais de bandeira. O silêncio fora da porta se prolongou por vários segundos, tempo suficiente para Ken esperar que os seguranças não tivessem ouvido Reis cair. Tempo curto o bastante para que ela permanecesse preparada para contato imediato com homens armados, que talvez não estivessem interessados em longas explicações sobre agressão sexual e legítima defesa. Sua mão moveu-se automaticamente para sua arma de serviço, embora ela esperasse desesperadamente que a situação não exigisse violência adicional contra pessoal que apenas cumpria seu dever protegendo alguém que não sabia ser um predador. O almirante Reis mexeu-se levemente no chão atrás dela, a inconsciência começando seu recuo natural, à medida que seu cérebro se recuperava da privação temporária de oxigênio. Ken tinha talvez 3 minutos antes que ele recuperasse a consciência completa. 3 minutos para preparar as conversas que determinariam se a justiça ou a proteção institucional governariam o que aconteceria a seguir. A maçaneta da porta girou, e Ken endireitou os ombros para enfrentar o que viesse. A porta se abriu com a precisão controlada de pessoal de segurança, treinado para avaliar situações de ameaça antes de agir. O Master Chief Petty Officer Rodrigues entrou primeiro, a mão repousando sobre sua arma no coldre, mas ainda não sacada, seus olhos varrendo a sala, de forma metódica, identificando saídas, obstáculos e possíveis armas, antes de se focar no almirante inconsciente, espalhado pelo piso de mogno. O Petty Officer Second Thompson manteve posição na porta, fornecendo cobertura e impedindo acesso não autorizado ao que claramente se tornara uma cena de crime. Rodrigues tinha 22 anos de experiência protegendo oficiais de bandeira em ambientes que iam de briefings no Pentágono a bases operacionais avançadas em território hostil. Ele havia visto almirantes desmaiarem por emergências médicas, testemunhado tentativas de assassinato contra generais e respondido a ameaças de segurança que exigiam decisões em frações de segundo sobre quando usar força letal. Mas ele nunca havia encontrado uma situação em que seu protegido estivesse inconsciente no chão, enquanto uma oficial feminina permanecia calmamente ao lado da porta, mãos visíveis. Postura relaxada, com uma expressão que sugeria que ela estava esperando algo, em vez de fugindo de algo. "Senhora, afaste-se do almirante Reis e identifique-se", disse Rodrigues, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamento. Sua avaliação da cena sugeriu que Ken representava ou uma ameaça que neutralizara seu protegido ou uma possível vítima que precisava de proteção contra agressores desconhecidos. A ausência de sangue ou trauma evidente complicava sua avaliação, assim como a postura de Ken, que transmitia compostura profissional em vez de medo ou agressão. Ken ergueu lentamente as mãos, palmas visíveis, no gesto universal de intenção não ameaçadora. Master Chief, sou a Capitã-Tenente Alexis Kane, Inteligência Naval. O almirante Reis está inconsciente, mas estável. Ele vai recuperar a consciência nos próximos minutos, sem ferimentos permanentes. Sua voz carregava a precisão clínica de alguém fornecendo avaliação médica em vez do desespero emocional que Rodrigues poderia esperar de alguém envolvido em um confronto violento com um oficial de bandeira. Thompson moveu a mão em direção à arma, enquanto processava as palavras de Cain. "Senhora? Você agrediu o almirante Reis?" Perguntou, embora seu tom sugerisse dificuldade em reconciliar a ideia de uma capitã-tenente atacando com sucesso um almirante masculino, com o que seu treinamento havia ensinado sobre confrontos físicos entre pessoas de diferentes tamanhos e níveis de experiência. "Eu me defendi contra a agressão física do almirante Reis após ele cometer violência sexual", respondeu Kane.
Suas palavras foram proferidas com clareza objetiva, eliminando qualquer ambiguidade sobre sua versão dos acontecimentos. Tudo o que ocorreu nesta sala foi registrado e será apresentado como evidência nos processos criminais que seguirão este incidente. Rodrigues sentiu a situação se desviando de sua compreensão. Seu treinamento em segurança não o preparara para lidar com a proteção de oficiais de bandeira contra ameaças externas, de forma direta, identificar atores hostis e neutralizá-los por meio da aplicação apropriada da força. Mas cenários em que o próprio oficial de bandeira era o agressor aparente, onde a vítima potencial se defendia com sucesso e onde poderia haver evidência de conduta criminosa, exigiam protocolos diferentes fora de sua área de especialização. Senhora, vou precisar que permaneça em posição enquanto asseguramos o almirante Reis e solicitamos assistência médica, disse Rodrigues. Embora a incerteza tenha surgido em sua voz ao tentar aplicar procedimentos padrão a uma situação que claramente não era padrão, sua principal responsabilidade era garantir a segurança e o bem-estar de Reis. Mas essa obrigação tornou-se complicada quando a condição do almirante aparentemente resultava de seu próprio comportamento criminoso, e não de um ataque externo. Ken assentiu em concordância, mantendo sua posição enquanto Rodrigues se ajoelhava ao lado de Reis para avaliar sua condição. Pulso estável, respiração regular, pupilas responsivas mas dilatadas, cor da pele normal, todos indicadores de alguém se recuperando de inconsciência controlada e não de trauma craniano grave. Rodrigues havia visto apresentações similares em pessoal que fora subjugado por força não letal por policiais militares ou contratados de segurança, embora nunca tivesse encontrado uma situação em que um oficial de bandeira fosse o destinatário de tais técnicas. Thompson contate a sede e solicite resposta imediata do Serviço Naval de Investigação Criminal, disse Rodrigues, tomando a decisão de que esta situação exigia investigação por pessoal treinado para lidar com crimes envolvendo oficiais militares superiores. Solicite também equipe médica e assessoria jurídica para todas as partes envolvidas. Isso agora é um possível caso criminal exigindo documentação adequada e procedimentos de cadeia de custódia. Ken permaneceu em silêncio, enquanto Thompson iniciava comunicações com a segurança da base, embora notasse a maneira profissional com que ambos os seguranças estavam lidando com circunstâncias que deviam ser pessoal e profissionalmente desafiadoras. A lealdade primária deles era ao almirante Reis, mas seu treinamento incluía obrigações para com a justiça militar, que prevaleciam sobre relações pessoais ou proteção institucional. O almirante Reis começou a se mexer no chão, a consciência retornando à medida que seu cérebro se recuperava da privação temporária de oxigênio. Suas primeiras tentativas de movimento foram descoordenadas, mãos automaticamente, alcançando a cabeça, enquanto seus sistemas neurológicos voltavam a funcionar. Mas sua respiração permanecia estável e sua coloração continuava a melhorar. Rodrigues observava cuidadosamente por sinais de lesão grave na cabeça ou complicações que pudessem exigir intervenção médica imediata. Ken retirou o dispositivo de gravação do bolso, segurando-o visível para ambos os seguranças. Master Chief, este dispositivo contém documentação completa do assalto sexual do almirante Reis e da minha resposta defensiva. Estou preparada para fornecer esta evidência aos investigadores do NCIS quando chegarem junto com uma declaração detalhada sobre a conduta criminosa ocorrida nesta sala. As palavras pairaram no ar como fumaça de uma explosão, mudando a atmosfera de maneira irreversível. Rodrigues e Thompson trocaram olhares que comunicavam volumes sobre seu reconhecimento compartilhado de que suas carreiras acabavam de se cruzar com algo muito mais sério do que o dever de segurança rotineiro. O almirante Reis mexia-se em direção à plena consciência, o que significava que em breve estaria ciente o suficiente para apresentar sua própria versão dos eventos, embora sua credibilidade tivesse sido fundamentalmente minada pela posse de Ken de evidências gravadas. Senhora, o NCS cuidará da coleta de evidências e dos depoimentos de todas as partes, disse Rodrigues,
embora seu tom sugerisse que ele entendia que os procedimentos padrão poderiam não ser adequados para circunstâncias envolvendo um oficial de bandeira acusado de agressão sexual. Por enquanto, preciso que todos permaneçam em posição até que os investigadores cheguem e possam documentar corretamente a cena. Hayes abriu os olhos, piscando confuso, enquanto a consciência retornava e a memória começava a reconstruir os eventos que o haviam levado à sua posição atual no chão da sala de briefing. Seu olhar encontrou Kane, primeiro, depois se voltou para seus seguranças e então voltou para Cain com uma expressão que sugeria que ele começava a entender que sua autoridade cuidadosamente construída havia desmoronado junto com sua consciência. O quê? Começou Hayes, a voz grossa e incerta, enquanto lutava para organizar pensamentos que pareciam fragmentados e incompletos. A última lembrança clara que ele conseguia acessar era de ter desferido um soco que deveria ter atingido o rosto de Kane, embora obviamente algo tivesse dado errado entre a intenção e a execução. Almirante Hayes, disse Kane calmamente sua voz, mantendo a mesma cortesia profissional que ela preservou durante todo o encontro. Você está sob prisão. A transformação no Riverside Naval Intelligence Center começou poucas horas após a prisão do almirante Hayes, embora as mudanças não fossem imediatamente visíveis para o pessoal que não testemunhara a confrontação na sala de briefing. 7. Os investigadores do NCIS chegaram com a eficiência metódica que caracteriza a atuação federal em crimes envolvendo oficiais de bandeira, seus SUVs pretos e expressões sérias, sinalizando que a disciplina militar rotineira havia se transformado em procedimentos criminais que chamariam a atenção dos líderes do Pentágono e dos comitês de supervisão do Congresso. A tenente-comandante Kane passou 6 horas fornecendo depoimento detalhado aos investigadores que registraram cada palavra com precisão digital, enquanto construíam dossiês que determinariam se o almirante Hayes enfrentaria corte marcial ou processo civil. Seu dispositivo de gravação forneceu evidências inequívocas de agressão sexual, tentativa de estupro e abuso de autoridade, crimes cujas sentenças são medidas em décadas e não anos, especialmente quando cometidos por oficiais cujo juramento incluía promessas específicas de proteger aqueles sob seu comando. As evidências eram tão contundentes que o Conselho Militar de Hayes recomendou negociações imediatas, de acordo em vez de procedimentos de julgamento que poderiam resultar na exposição pública de detalhes capazes de prejudicar a reputação institucional e o legado pessoal. Mas o testemunho de Cain deixou claro que ela não estava interessada em uma resolução silenciosa, que permitisse a predadores poderosos desaparecerem na aposentadoria com benefícios intactos e reputações preservadas por meio de discrição administrativa. A notícia da prisão se espalhou por canais não oficiais com a velocidade que caracterizava todos os desenvolvimentos significativos, envolvendo liderança sênior. Oficiais que haviam servido sob Hayes começaram a revisar suas próprias experiências com uma nova perspectiva, reconhecendo padrões comportamentais que antes atribuíram ao estilo de liderança exigente e não ao oportunismo predatório. O pessoal feminino que havia solicitado transferências de seu comando viu suas decisões validadas por eventos que explicavam instintos que lutavam para articular, por meio de procedimentos formais de denúncia. A comandante Sarah Mitchell foi uma das primeiras a contatar os investigadores do NCIS com informações sobre a conduta anterior de Hayes. Seu depoimento descreveu assédio sistemático que se intensificou ao longo de meses até que ela aceitou transferência para uma designação menos desejável em vez de continuar suportando comportamentos que transformavam seu dia de trabalho em testes de resistência psicológica. Os investigadores ouviram com atenção profissional, construindo casos suplementares que garantiriam que Hayes enfrentasse consequências por crimes além do seu ataque a Cain. A sargento Lisa Chen forneceu testemunhos semelhantes sobre incidentes ocorridos durante exercícios conjuntos de treinamento, nos quais Hayes havia aproveitado a autoridade temporária de comando para criar oportunidades de contato inapropriado, disfarçado de interação profissional.
Suas recordações detalhadas de datas, horários e testemunhas forneceram evidências corroborantes que estabeleceram padrões de comportamento predatório ao longo de vários anos e com numerosas vítimas. O impacto psicológico no pessoal da base foi complexo e variado. Embora a maioria dos oficiais expressasse alívio pelo fato de alguém finalmente ter responsabilizado Hayes por comportamentos que eram comentados em sussurros, mas nunca formalmente tratados. Oficiais femininas juniores relataram sentir-se mais seguras e confiantes de que a proteção institucional existia para o pessoal que reportava agressão sexual, em vez de vítimas serem culpadas por prejudicar carreiras de líderes seniores, respeitados por acusações que não podiam ser comprovadas de forma conclusiva. Kane retornou ao serviço 3 dias após o incidente, embora suas tarefas rotineiras agora incluíssem responsabilidades adicionais, que refletiam seu papel como testemunha principal nos procedimentos criminais, que provavelmente continuariam por meses. Sua presença na base carregava peso simbólico, que ia além de seu caso individual, a prova de que a justiça militar poderia funcionar corretamente quando as vítimas possuíam evidências e a coragem necessárias para buscar responsabilização pelos canais legais apropriados. As consequências administrativas mostraram-se quase tão complexas quanto a própria investigação criminal. A suspensão imediata de Hayes, pendente de julgamento, criou um vácuo de liderança que exigiu nomeações emergenciais e reestruturação da autoridade de comando em toda a divisão de inteligência. Suas decisões anteriores foram submetidas a uma revisão que identificou vários casos em que preconceitos pessoais haviam influenciado avaliações profissionais e recomendações de designação de maneiras que prejudicaram carreiras e a eficácia operacional. O pessoal que havia sofrido sob a liderança de Hayes passou a ser elegível para medidas administrativas, que incluíam relatórios de aptidão corrigidos, oportunidades de realocação e, em alguns casos, compensação financeira pelos danos à carreira causados pelo abuso de autoridade dele. O processo era lento e burocrático, mas representava um reconhecimento institucional de que os crimes de Hayes haviam se estendido além do assalto individual, configurando uma corrupção sistêmica da justiça militar que o protegeu enquanto punia suas vítimas. As perspectivas de carreira de Kane mudaram dramaticamente, embora não da forma que ela havia antecipado. Quando entrou pela primeira vez na sala de briefing, sua defesa bem-sucedida contra Hayes atraiu a atenção de comandos de operações especiais que recrutavam pessoal com capacidade demonstrada de lidar com situações extremas sob pressão. Várias ofertas de designação chegaram de unidades cujo trabalho exigia indivíduos capazes de manter a segurança operacional enquanto navegavam por ambientes legais e políticos complexos. Mas Kane escolheu permanecer temporariamente em Riverside, atuando como mentora informal para oficiais femininas que estavam aprendendo a reconhecer e relatar comportamentos inapropriados de superiores que acreditavam que a patente lhes dava imunidade contra consequências. Sua disposição em prosseguir com acusações criminais, apesar dos riscos pessoais e profissionais, inspirou outras a falar sobre experiências que anteriormente mantinham em silêncio, criando uma mudança cultural que priorizava a proteção das vítimas em vez da gestão da reputação institucional. As implicações mais amplas se estenderam além da justiça individual para a reforma sistêmica, abordando fatores ambientais que permitiam que Hayes operasse sem supervisão eficaz por décadas. Novos procedimentos de denúncia eliminaram barreiras administrativas que anteriormente desencorajavam as vítimas a registrar queixas, enquanto protocolos de investigação revisados garantiam que alegações contra oficiais seniores recebessem atenção adequada, em vez de serem enterradas por aconselhamento informal entre pares que protegia os perpetradores. Programas de treinamento foram implementados para educar o pessoal sobre como reconhecer e responder ao assédio sexual antes que escalasse para a agressão. Cursos de desenvolvimento de liderança enfatizaram responsabilidade ética e uso apropriado da autoridade de maneiras que haviam sido negligenciadas durante a geração de educação de oficiais de Hayes. As mudanças representavam o reconhecimento de que a eficácia militar
exigia a eliminação de comportamentos predatórios que minavam a coesão da unidade e a segurança operacional. Kane estava sentada na mesma sala de briefing onde havia nocauteado o almirante Hayes. Embora o espaço agora parecesse diferente, menor de algum modo, menos intimidador, era apenas mais uma sala de reunião onde as pessoas discutiam assuntos profissionais sem medo de que a autoridade fosse pervertida em oportunidade de gratificação pessoal. Seu uniforme exibia novas fitas que refletiam condecorações por coragem e liderança concedidas de forma discreta, mas significativa por comandantes que compreendiam que a verdadeira força exigia a proteção dos vulneráveis em vez da exploração de diferenças de poder. Ela pensou no almirante Hayes, atualmente confinado em detenção militar, enquanto aguardava julgamento que determinaria se ele passaria seus anos restantes em prisão federal ou no quartel militar. Sua queda da graça foi absoluta e irreversível. Sua carreira destruída, sua reputação demolida, seu futuro reduzido à misericórdia que poderia ser concedida a alguém que traiu todos os princípios que o serviço militar afirmava representar. Mas a vitória de Caim não se tratava de vingança ou punição. Tratava-se de provar que predadores podem ser detidos, que vítimas podem reagir com sucesso, que o poder institucional não poderia proteger criminosos para sempre se seus alvos possuíssem coragem e evidências necessárias para buscar justiça pelos canais apropriados. O ambiente militar estava mudando lentamente, mas de forma definitiva, tornando-se a organização profissional que sempre afirmou ser, mas que nem sempre conseguiu alcançar. E a tenente-comandante Alexis Kane ajudou a tornar essa mudança possível ao se recusar a aceitar que o silêncio era a segurança, que a conformidade era a sabedoria, que homens poderosos mereciam proteção mais do que as pessoas que eles vitimizavam. A justiça, ela aprendeu, não se tratava apenas de punição. Tratava-se de transformação. E a transformação começou no momento em que o almirante Hayes caiu no chão da sala de briefing 7. O que você acha que aconteceu com o almirante Hayes quando ele finalmente enfrentou o julgamento? E você conseguiria manter a calma como a tenente-comandante Kane ao enfrentar alguém que acreditava que sua patente o tornava intocável? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós lemos cada um deles. Se esta história te lembrou que a verdadeira força não está na intimidação, mas em proteger os outros, clique no botão de curtir e inscreva-se para mais histórias que provam que a coragem se manifesta de várias formas. Ative o sino de notificações, porque amanhã vamos compartilhar outra história sobre alguém que se recusou a permanecer em silêncio quando figuras de autoridade achavam que estavam acima da lei. Você não vai querer perder. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta história te marcou, você não vai querer perder essas também. Basta clicar e conferir.